O vento era a única companhia de Léo, e era uma companhia cruel. Não falava, mas gritava. Um lamento polifônico que se erguia do vale profundo como um coro de almas perdidas, escalava as encostas escarpadas e cinzentas da Serra da Névoa e se atirava contra as tábuas de pinho de sua pequena e precária cabana com a fúria de um mar invisível e gelado. Para o garoto, aquele som há muito deixara de ser um ruído para se tornar a própria textura do ar, a pulsação constante e opressiva de sua existência solitária. Cada rajada era um lembrete físico, um empurrão violento de sua insignificância perante a imensidão da montanha, uma força primordial que poderia arrancá-lo de sua frágil existência com a mesma facilidade indiferente com que arrancava as últimas folhas secas dos galhos esqueléticos que se agarravam à vida. Ele sentiu o frio não apenas na superfície de sua pele, mas infiltrando-se em seus ossos, uma geada interna que parecia retardar seus pensamentos, tornando-os densos e pesados como o melaço no auge do inverno. Sua rotina diária era um ritual desprovido de qualquer paixão, uma dança mecânica e silenciosa contra a entropia que ameaçava consumir tudo. O machado em suas mãos, com o cabo de freixo polido pelo uso constante, parecia uma extensão de seu próprio braço, subindo em um arco lento e descendo com uma precisão nascida do hábito e da necessidade, não da força bruta. A madeira de um tronco caído resistia, o metal cantando um protesto agudo ao morder as fibras congeladas, depois cedia com um estalo seco e satisfatório que era engolido instantaneamente pelo uivo incessante do vento. Cada lasca de lenha era uma pequena e árdua vitória, um adiamento temporário da escuridão gelada que espreitava do lado de fora, uma promessa frágil de mais algumas horas de calor bruxuleante em sua lareira de pedra, o coração pulsante de seu minúsculo mundo. Seus movimentos eram calculados, econômicos, desprovidos de qualquer energia desperdiçada, pois a energia era o recurso mais precioso, mais vital até do que a lenha ou a comida. A sobrevivência havia lhe ensinado uma linguagem corporal de pura eficiência, um balé silencioso e sombrio, onde cada passo, cada flexão de músculo, cada respiração controlada tinha um propósito singular e inabalável: ver o sol pálido e distante nascer mais uma vez sobre os picos nevados. Ele não se lembrava de um tempo em que a vida fosse diferente, em que o calor fosse uma dádiva e não uma conquista diária, em que o silêncio não fosse preenchido pelo brito da mais absoluta e esmagadora desolação. O mundo, para além de suas pálpebras, era uma tapeçaria de cinzas, brancos e o azul profundo do gelo antigo, e seu mundo interior era apenas o eco silencioso dessa paisagem. A sopa em sua tigela de madeira era mais água do que substância, um caldo pálido e turvo, onde flutuavam pedaços solitários de raízes amargas que ele desenterrara da terra congelada com as pontas dos dedos dormentes. O vapor que subia dela era uma miragem de calor, um fantasma de nutrição que se dissipava no ar gélido da cabana antes mesmo de chegar ao seu rosto, deixando para trás apenas o cheiro de terra úmida e privação. Mesmo assim, ele comia devagar, metodicamente, com uma concentração quase sagrada, extraindo de cada colherada não o sabor, que era terroso, adstringente e profundamente monótono, mas a sensação preciosa do líquido quente descendo por sua garganta, uma batalha momentânea e vitoriosa contra o frio que o sitiava por dentro e por fora. O ritual de comer era um ato de meditação forçada, uma disciplina que ele se impunha para manter a sanidade. Ele se concentrava na textura das raízes cozidas, na forma como se desfaziam em sua língua, no peso da tigela em suas mãos calejadas e rachadas pelo frio, no som suave do líquido contra a madeira. Era uma maneira de ancorar sua mente no presente imediato, de impedir que a mente vagasse para os vales traiçoeiros da memória, onde os fantasmas de uma vida anterior, o riso distante de uma mãe que ele mal conseguia visualizar, o toque firme de um pai cujo rosto era uma mancha na névoa do tempo, poderiam emboscá-lo e roubar a resolução de aço necessária para continuar. A solidão era um cobertor pesado e áspero, e ele aprendeu que a melhor maneira de suportar seu peso era não se mover muito por baixo dele, não lutar contra a sua imobilidade. A cabana, com suas 4 paredes de madeira rangentes e seu teto de como remendado, era seu universo inteiro, uma concha frágil contra a imensidão. Do lado de fora, a neve caía em um turbilhão branco e hipnótico, apagando os contornos do mundo, reduzindo a paisagem a uma abstração de branco e cinza, uma tela vazia.
Ele observava os flocos se acumularem contra a pequena e embaçada vidraça, cada uma minúscula e perfeita estrela de gelo, e sentia uma estranha e melancólica afinidade com eles, únicos em sua complexidade, silenciosos em sua queda e completamente perdidos em um mundo vasto e indiferente que não notaria sua ausência. Foi então que um som diferente cortou a monotonia ensurdecedora do vento. Não era o estalo de um galho sob o peso da neve, nem o farfalhar de um pequeno animal noturno em busca de abrigo. Era algo mais fino, mais agudo, mais desesperado. Um zurro fraco, patético, quase um miado de dor, que parecia vir de muito longe e ao mesmo tempo de lugar nenhum, um fio de som frágil tecido na tapeçaria brutal da tempestade. A princípio, Léo o descartou como uma ilusão, um truque que o vento gostava de pregar em mentes solitárias, tecendo vozes fantasmagóricas a partir de seu próprio uivo interminável. A montanha estava cheia de sons enganosos, uma sinfonia de perigos e falsos alarmes. O gemido profundo do gelo se expandindo nas fendas das rochas, o sussurro da neve caindo em cascata das árvores, o eco de pedras rolando em algum desfiladeiro distante, um som que podia imitar o passo de uma criatura grande. Aprender a ignorá-los, a filtrar o essencial do ilusório, era uma das primeiras e mais cruciais lições de sobrevivência. Dar atenção a cada som fantasma era um convite à loucura, um desperdício de vigilância que deveria ser reservada para perigos reais e tangíveis, como a aproximação de um bando de lobos famintos ou o primeiro tremor surdo de uma avalanche. Ele fechou os olhos com força, concentrando-se no calor residual da sopa em seu estômago, tentando empurrar o som para o fundo de sua consciência, enterrá-lo sob a lógica da autopreservação. Era apenas o vento. Tinha que ser. Nada podia estar vivo lá fora naquela tempestade implacável, muito menos algo que emitisse um som tão frágil, tão quebrado, tão completamente desprovido de força. A lógica de sua sobrevivência era brutalmente simples e sem nuances. O que estava do lado de fora da cabana era o inimigo, fosse a tempestade, a fome ou a própria solidão. Sua fortaleza de madeira era a única fronteira, a linha tênue e sagrada entre a vida e o esquecimento branco e silencioso que a neve prometia a todos que se rendiam. Mas o som voltou, insistente, desafiador. Desta vez, um pouco mais claro, perfurando uma breve e inesperada pausa no rugido do vento. Era inconfundivelmente o chamado de um animal, um chamado impregnado de um sofrimento que ressoava em um lugar profundo e adormecido dentro de Léo, um lugar que ele mantinha trancado e protegido sob camadas de pragmatismo gelado. Não era o grito desafiador de um predador em sua caçada, nem o balido assustado de uma ovelha selvagem perdida de seu rebanho. Era um lamento, uma súplica quase humana em sua entonação de dor. Ele sentia um arrepio percorrer sua espinha, um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Era o arrepio da empatia, uma emoção perigosa e impraticável em seu mundo de margens estreitas. A compaixão era um luxo que ele não podia se permitir, uma moeda que ele não possuía para gastar. Exigia uma partilha de recursos, tempo, energia, calor, comida, que ele simplesmente não possuía em excesso. Ajudar outra criatura significava, inevitavelmente, enfraquecer a si mesmo, e o enfraquecimento era o primeiro e irrevogável passo para a morte naquelas altitudes impiedosas. Ele se levantou abruptamente e começou a andar de um lado para o outro no espaço confinado da cabana, o piso de madeira rangendo em protesto sob seus pés. Tentou abafar o som com o barulho de suas próprias tarefas, empilhando a lenha com mais força do que o necessário, verificando o fecho da porta pela terceira vez. Mas o pequeno e miserável zurro parecia ter se alojado em seu crânio, ecoando em silêncio mesmo quando o vento voltava a uivar com força total. Era um som que o acusava, que desafiava a lógica fria e impecável de sua existência, fazendo uma pergunta silenciosa que ele não ousava formular: o que eu deveria fazer? Era um som que o questionava se a sobrevivência por si só era tudo o que valia estar vivo. A muralha que ele construíra ao redor de seu coração começou a mostrar as primeiras rachaduras, e ele não sabia mais o que estava lá fora ou o que estava prestes a ruir dentro dele. A primeira reação de Léo foi puramente pragmática, um cálculo frio forjado por anos de necessidade implacável, uma equação silenciosa que sua mente resolveu no instante em que seus olhos registraram a forma trêmula na neve. Carne, couro, gordura para ungüentos e para as lamparinas,
uma fonte de calorias e de recursos que viera literalmente a bater à sua porta, uma dádiva inesperada e brutal da montanha que normalmente apenas tira. O pensamento não foi sequer uma escolha, mas um reflexo, afiado e instintivo como a ponta de uma faca de sílex. E por um longo e suspenso instante, ele não viu uma criatura sofrida, mas um conjunto de componentes para sua sobrevivência. A fome, aquela conselheira constante e persuasiva que vivia em seu estômago, sussurrou verdades inegáveis em sua mente. A vida se alimenta da vida, esta é a única e inabalável lei da Serra da Neve. A raposa comia o coelho, o lobo comia a ovelha e o garoto comia o que quer que o destino colocasse em seu caminho. Era um ciclo desprovido de malícia ou de bondade, uma mecânica de existência tão fundamental quanto o congelamento da água ou a queda da neve. No entanto, o pensamento, tão visceral e poderoso quanto fora, morreu tão rápido quanto nascera, deixando para trás um gosto amargo e metálico de vergonha em seu boca, uma cinza que ele não conseguia engolir. Seus olhos, que haviam feito o cálculo, se fixaram novamente nos olhos do jumentinho, e foi ali que a matemática da sobrevivência se desfez. Não havia neles o pânico cego e selvagem de um animal encurralado, nem a agressão nascida do medo. Havia algo mais profundo, mais desolador, uma espécie de resignação exaustiva, uma vulnerabilidade tão absoluta que espelhava a sua própria solidão como um lago escuro e congelado. Ele viu o tremor que percorria o pequeno corpo, um espasmo contínuo que não era apenas do frio cortante, mas da dor lancinante. A mancha escura na neve, que ele inicialmente registrara apenas como um detalhe, agora se tornara o foco de sua atenção. Era sangue, fresco e de um vermelho alarmantemente vivo contra a brancura imaculada do mundo, espalhando-se lentamente como uma flor sinistra. A ferida em seu flanco era uma fenda feia, irregular e profunda, com as bordas dilaceradas de uma forma que ele conhecia bem demais. Era o trabalho de uma armadilha de metal, uma daquelas mandíbulas de ferro dentadas deixadas pelos caçadores que subiam do vale, homens sem rosto, cuja presença era sentida apenas através dessas cicatrizes que infligiam na paisagem e em suas criaturas. Naquele exato momento, o animal deixou de ser um recurso e se tornou um ser. A conexão foi instantânea, silenciosa e irrefutável. Ele viu a si mesmo naqueles olhos escuros e cansados, e a lei fria da serra foi subitamente suplantada por um impulso mais antigo, mais quente e infinitamente mais perigoso, o da compaixão. Ele se moveu devagar, com uma lentidão deliberada que ia contra a urgência que sentia pulsar em suas veias. Suas mãos estavam abertas e visíveis, as palmas viradas para a frente em um gesto universal de não agressão que ele não sabia de onde viera, talvez de um instinto tão antigo quanto da caça. Cada passo na neve funda era uma negociação com o equilíbrio, um movimento cuidadoso para não fazer nenhum som ou movimento brusco que pudesse assustar a criatura já aterrorizada até o limite de sua resistência. O vento açoitava seu rosto com agulhas de gelo, enchendo seus olhos de lágrimas que congelavam em seus cílios, mas seu foco estava inteiramente no pequeno animal, um ponto de quietude no coração branco. O jumentinho não tentou fugir, nem mesmo recuar. Ele simplesmente observou a aproximação de Léo com uma estranha passividade, sua cabeça baixa, sua respiração formando pequenas e trêmulas nuvens de vapor que eram imediatamente roubadas e desfeitas pelo vento onipresente. Era como se toda sua energia estivesse concentrada em um único e simples ato, permanecer vivo por mais um instante. Quando Léo finalmente se agachou ao seu lado, o mundo se contraiu àquele pequeno espaço. Ele podia sentir o frio profundo que emanava de seu pelo emaranhado e molhado, um frio que não era apenas da neve, mas de dentro, o frio da vida se esvaindo. O cheiro de pelo molhado, de terra congelada e o odor metálico e inconfundível de sangue fresco se misturavam no ar, uma fragrância de vulnerabilidade e dor. Ele estendeu a mão lentamente, seus dedos dormentes e rígidos, e tocou o pescoço do animal. O pelo era áspero e cheio de pequenos nós de gelo, mas por baixo daquela camada de miséria, ele sentiu o leve, quase imperceptível pulsar de uma vida tenaz, um tambor fraco batendo contra a iminência do silêncio. O jumentinho estremeceu violentamente ao toque, um espasmo percorrendo sua espinha, mas não se afastou.
Em vez disso, em um gesto quase imperceptível, ele inclinou sua cabeça minimamente em direção à mão de Léo, um movimento de aceitação, de rendição que atingiu o garoto com a força de um golpe físico. Naquele toque, o mundo exterior desapareceu por completo. A tempestade uivante, a cabana protetora, a fome roendo em seu estômago, tudo se dissolveu em um zumbido distante, deixando apenas o garoto e a criatura, duas solidões se encontrando no coração de um deserto branco e indiferente. A vulnerabilidade compartilhada entre eles criou uma ponte invisível, um campo de força silencioso que os isolava do resto do universo. A decisão de trazê-lo para dentro não foi um pensamento articulado, mas uma certeza que brotou de suas entranhas, uma ação que seu corpo começou a executar antes que sua mente pudesse protestar. O verdadeiro e agoniante dilema surgiu depois, quando ele fechou a porta contra a tempestade e o calor da lareira envolveu a ambos. Diante do fogo, a realidade de seus recursos o atingiu com uma clareza brutal. Em uma pequena caixa de madeira de bétola guardada ao lado da lareira como um relicário sagrado, ele mantinha seu tesouro mais precioso, a soma total de sua farmacopeia e sua única apólice de seguro contra os acidentes da montanha. Havia um pequeno pote de cerâmica contendo um unguento espesso e aromático feito de gordura de urso e uma infusão de agulhas de pinheiro e casca de salgueiro, uma receita passada por gerações de silêncio. Havia também um punhado de musgo de turva seco que ele colhia nos brejos durante o curto verão, conhecido por suas propriedades antissépticas. E, o mais valioso de tudo, dobrada com um cuidado reverente, havia uma única e longa tira de linho limpo, amarelada pelo tempo, o último vestígio de um enxova de um tempo esquecido antes da solidão. Eram seus únicos remédios, sua única defesa contra um corte profundo do machado, uma queda no gelo, uma infecção que poderia apodrecer sua carne e roubar sua vida. Usá-los no jumentinho significava ficar completamente e irrevocavelmente desprotegido. Se ele se cortasse ao rachar lenha no dia seguinte, ou se escorregasse em uma placa de gelo traiçoeira e torcesse o tornozelo, não teria nada além de água fria e esperança para se tratar. A parte de sua mente forjada na lógica fria da sobrevivência gritava em um protesto silencioso e desesperado. Era um ato de suicídio insano. Era trocar sua segurança garantida, tangível e presente, pela chance remota e incerta da sobrevivência de outro ser. Ele pegou o pote de unguento na mão, sentindo o peso frio da cerâmica, a solidez de sua própria segurança futura. Depois, olhou para o animal encolhido no chão, que havia conseguido se levantar com pernas trêmulas e o seguira para dentro, deixando um rastro intermitente de pegadas vermelhas no piso de madeira. Os olhos da criatura não pediam, não suplicavam, eles apenas confiavam, com uma profundidade que parecia conter toda a tristeza do mundo. E essa confiança silenciosa era um fardo mais pesado, um argumento mais poderoso do que qualquer cálculo lógico de autopreservação. Com um suspiro que pareceu liberar toda a hesitação de seu corpo, uma exalação que carregava o peso de anos de solidão e a leveza de uma nova conexão, ele guiou o jumentinho para mais perto do fogo. O choque de calor fez o animal tropeçar, seus grandes olhos piscando na luz bruxulhante da lareira. Desorientado por aquele súbito santuário, Léo fechou a porta com um clique definitivo e o rugido ensurdecedor da tempestade foi instantaneamente reduzido a um murmúrio abafado e distante. O silêncio que se instalou na cabana era diferente de qualquer silêncio que ele já conhecera. Não era mais vazio, um vácuo preenchido apenas pelo som de sua própria respiração e pelo crepitar do fogo. Era um silêncio preenchido pela presença ofegante e trêmula da pequena criatura, uma quietude compartilhada. Ele a conduziu gentilmente para o velho tapete de pele de urso que servia como sua cama, o lugar mais quente e macio de todo o seu universo. Com uma delicadeza que surpreendeu a si mesmo, uma suavidade que suas mãos calejadas e acostumadas ao machado não deveriam possuir, ele começou a cuidar da ferida. Usou a água quente que mantinha em um caldeirão ao lado do fogo para limpar o sangue coagulado e a sujeira, suas mãos se movendo com uma precisão instintiva e suave. O jumentinho gemia baixo a cada toque, um som patético que vibrava em seu peito, mas permanecia imóvel, como se entendesse a intenção por trás da dor momentânea. Léo pegou o musgo seco, sentindo sua textura esponjosa e terrosa, e o pressionou gentilmente contra a ferida aberta para estancar o sangramento.
A sensação do musgo contra a pele quente do animal, o cheiro de terra úmida e de ervas de seu precioso unguento, a visão do pelo escuro manchado de um vermelho profundo sob a luz dourada do fogo, cada detalhe sensorial se gravou em sua mente com uma intensidade avassaladora. Ele não estava mais apenas sobrevivendo, estava cuidando, estava se conectando. O ato de dar, de sacrificar uma parte vital de sua segurança pelo bem-estar de outro, despertou nele um sentimento que ele pensava ter congelado e morrido há muito tempo. Um propósito que ia além de simplesmente ver o próximo nascer do sol. Ele abriu o pote de unguento. O cheiro de pinho e gordura encheram o ar, um aroma de cura e proteção. Com a ponta dos dedos, aplicou a pomada espessa e fria sobre a ferida. O jumentinho estremeceu violentamente, um espasmo de dor percorrendo seu corpo, e soltou um gemido agudo. Léo sussurrou palavras calmantes, sons sem sentido que eram mais tom do que conteúdo, uma tentativa de transmitir segurança através da vibração de sua voz. Finalmente, ele pegou a preciosa tira de linho e a enrolou cuidadosamente ao redor do torso do animal, criando um curativo improvisado, mas seguro. O nó que ele deu foi firme, mas gentil. Quando terminou, ele permaneceu ajoelhado, com a mão pousada sobre o curativo. O calor de sua palma parecia fluir para a criatura, um calor que não vinha do fogo, mas de dentro dele. Naquele momento de contrato, com a tempestade rugindo do lado de fora e o fogo crepitando suavemente por dentro, ele sentiu algo mudar no ar, uma quietude carregada de eletricidade. O jumentinho virou a cabeça lentamente e olhou diretamente para ele. De seu olho escuro e profundo, uma única lágrima escorreu. Mas não era uma lágrima de água, era espessa, luminescente, e ao invés de molhar o pelo, ela rolou e caiu no chão de madeira com um som quase inaudível, um som que não pertencia àquele mundo de madeira e pedra, o tilintar de um sino de vidro minúsculo. Lá, no chão poeirento, brilhava uma pequena pedra, leitosa como opala, pulsando com uma luz suave e interna. Léo olhava para a pequena caixa de madeira, o relicário de sua sobrevivência. O unguento, o musgo, a única tira de linho limpo. Cada item era um dia a mais de vida garantido para ele. Gastá-los em uma criatura estranha era uma sentença de morte adiada. A lógica fria da montanha gritava em sua mente. Era um desperdício, um risco imperdoável. O que eu deveria fazer? A pergunta ecoava no silêncio da cabana, pesada e sem resposta, enquanto o jumentinho tremia aos seus pés, um espelho de sua própria fragilidade. Ele ergueu os olhos da caixa e encontrou o olhar do animal. Não havia súplica nem medo, apenas uma confiança desarmada e absoluta. Naqueles orbes escuros e profundos, Léo não viu uma besta selvagem, mas um reflexo de sua própria solidão esmagadora, uma alma igualmente perdida na vastidão gelada. Naquele instante, a aritmética da sobrevivência se desfez, resolvida por uma verdade mais antiga e mais poderosa. O calor em seu peito, um sentimento há muito adormecido, venceu o frio em sua mente. Léo olhava para a pequena caixa de madeira, o relicário de sua sobrevivência, o unguento, o musgo, a única tira de linho limpo. Cada item era um dia a mais de vida garantido para ele. Gastá-los em uma criatura estranha era uma sentença de morte adiada. A lógica fria da montanha gritava em sua mente. Era um desperdício, um risco imperdoável. A fome e o frio eram inimigos certos, a compaixão era uma traidora em potencial. O que eu deveria fazer? A pergunta ecoava no silêncio da cabana, pesada e sem resposta, enquanto o jumentinho tremia aos seus pés, um espelho de sua própria fragilidade. Ele ergueu os olhos da caixa e encontrou o olhar do animal. Não havia súplica, nem medo, apenas uma confiança desarmada e absoluta. Naqueles orbes escuros e profundos, Léo não viu uma besta selvagem, mas um reflexo de sua própria solidão esmagadora, uma alma igualmente perdida na vastidão gelada. Naquele instante, a aritmética da sobrevivência se desfez, resolvida por uma verdade mais antiga e mais poderosa. O calor em seu peito, um sentimento há muito adormecido, venceu o frio em sua mente. Sem mais hesitação, ele se ajoelhou, o ranger do assoalho de madeira selando sua escolha. Abriu a caixa com dedos firmes. Com uma delicadeza que suas mãos calejadas pelo machado mal se lembravam possuir, ele limpou a ferida com um pedaço de seu próprio pano e água morna. O jumentinho estremeceu, um gemido baixo escapando de sua garganta, mas permaneceu imóvel, entregue ao seu cuidado. O cheiro de pinho e gordura do unguento encheu o ar quando Léo o aplicou suavemente, o bálsamo frio contrastando com a pele febril do animal.
Por fim, ele envolveu o torso da criatura com a preciosa tira de linho, o tecido amarelado pelo tempo, tornando-se um símbolo de seu sacrifício, um laço branco de esperança contra a escuridão. O trabalho estava feito. Léo permaneceu ajoelhado, a mão pousada sobre o curativo improvisado, sentindo a respiração fraca, mas constante, do pequeno corpo. Um calor que não vinha da lareira fluiu entre eles. O jumentinho virou a cabeça lentamente e o encarou. De seu olho escuro, uma única lágrima espessa e leitosa rolou, não para molhar o pelo, mas para cair no chão de madeira com um som impossível, um tilintar cristalino e suave. No assoalho coerento, onde a lágrima pousou, não havia umidade, mas uma pequena pedra que pulsava com uma luz interna e suave. O sol da manhã, frio e brilhante, transformava a neve recém-caída em um tapete ofuscante de diamantes. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da montanha não pareceu opressivo para Léo, mas sim pacífico, quase sagrado. Ele e Opala estavam parados na entrada da cabana, respirando o ar puro e gelado, um momento de quietude compartilhada. Foi então que um som cortou a tranquilidade, latidos distantes, ecoando pelo vale. O sangue de Léo gelou instantaneamente. Eram cães de caça, e onde havia cães, havia caçadores. Seu primeiro instinto foi o pânico, um reflexo afiado pela solidão e pelo perigo constante. Ele precisava se esconder, apagar seus rastros, desaparecer de volta para a segurança da cabana. Agarrou a crina de Opala, o coração martelando contra as costelas. Os latidos ecoaram mais perto, acompanhados pelo som inconfundível de homens se movendo pela neve, quebrando galhos. Vozes masculinas, rudes e sem rosto, foram carregadas pelo vento. Eram a encarnação anônima da ameaça que sempre assombrou as margens de seu mundo. "Vamos, temos que entrar", Léo sussurrou, a voz tensa e baixa, puxando a crina de Opala com um desespero crescente. Mas a criatura não se moveu. Permaneceu plantada no lugar, firme como uma rocha ancestral, com as orelhas erguidas não em alarme, mas em atenção. Léo puxou com mais força, o medo se misturando à confusão. Por que ele não estava com medo? A lógica da sobrevivência estava sendo desafiada por uma calma que ele não conseguia compreender. Então, algo extraordinário aconteceu. Opala baixou a cabeça lentamente e, no mesmo instante, a pequena bolsa de couro no peito de Léo começou a esquentar, pulsando com um calor suave. Uma luz leitosa, idêntica à das lágrimas de Opala, emanou de dentro da bolsa, passando pelo tecido de sua camisa e envolvendo-os numa névoa luminente e etérea. A luz não era ofuscante, era suave, como o brilho da lua através do nevoeiro, e parecia abafar o som, desfocar seus contornos, misturando-os com a brancura da neve. Léo prendeu a respiração, paralisado não pelo medo, mas por um assombro sagrado. O ar ao seu redor parecia vibrar com uma energia antiga e protetora. As figuras sombrias dos caçadores e seus cães rosnantes passaram a meros metros de distância, seus botas pesadas afundando na neve. Seus olhos varreram a clareira e não registraram absolutamente nada, como se Léo e Opala fossem apenas parte da paisagem, invisíveis dentro de seu casulo de luz. Quando os sons desapareceram na distância, a luz recuou suavemente e o calor no peito de Léo permaneceu. Ele entendeu. A luz não era apenas luz, era um véu, um santuário. Ele olhou para Opala não mais como um animal que ele salvara, mas como um guardião que o salvara de volta. Com a mão trêmula, tocou a bolsa em seu peito, sentindo a promessa quente que pulsava ali dentro. O frio da montanha parecia recuar diante daquele calor. O que mais aquela luz poderia fazer? A poeira de neve levantada pelos caçadores assentou e o silêncio retornou à montanha. Mas era um silêncio diferente. Não era mais o vazio que Léo conhecia, mas uma tela em branco cheia de potencial. Ele olhou para a cabana, um abrigo que fora seu universo inteiro, e a viu pela primeira vez como uma gaiola. A mão em seu peito sentiu o calor suave das opalas na bolsa de couro, cada uma um batimento cardíaco de gratidão e promessa. O frio da montanha parecia recuar diante daquele calor. O que mais aquela luz poderia fazer? A poeira de neve levantada pelos caçadores assentou, e o silêncio retornou à montanha. Mas era um silêncio diferente. Não era mais o vazio que Léo conhecia, mas uma tela em branco cheia de potencial.
Ele olhou para a cabana, um abrigo que fora seu universo inteiro, e a viu pela primeira vez como uma gaiola. A mão em seu peito sentiu o calor suave das opalas na bolsa de couro, cada uma um batimento cardíaco de gratidão e promessa. Opala estava ao seu lado, calmo e firme, seu olhar fixo não na trilha dos homens que se foram, mas em direção ao sol nascente. Léo entendeu que a proteção que recebera não era para se esconder melhor, mas para caminhar livremente. A decisão de partir não precisou de palavras. Era uma certeza que crescia com o calor em seu peito. Ele entrou na cabana a última vez, não para pegar suprimentos, mas para se despedir. Seus olhos passaram pelo machado encostado na parede, a ferramenta que definira seus dias de luta solitária, e o deixou para trás. Ele só pegou um pequeno cantil de água e o pão que sobraram. O resto, as armadilhas, as peles, o modo acumulado nos cantos escuros, não pertenciam a ele. Ao sair, ele não trancou a porta. A fortaleza não era mais necessária, pois seu santuário agora era a luz que carregava consigo e a lealdade que caminhava ao seu lado. Eles caminharam lado a lado, deixando para trás o único lar que Léo conhecera. A neve fresca rangia sob seus pés, não como um som de alerta, mas como a música de um novo começo. Pela primeira vez, Léo não olhava para o chão, calculando cada passo para economizar energia. Seus olhos estavam erguidos, absorvendo a vastidão do céu azul pálido, sentindo o sol em seu rosto como uma bênção e não como um simples marcador de tempo. Opala movia-se com um propósito silencioso, suas pequenas patas encontrando um caminho seguro como se ele conhecesse a montanha em um nível que Léo jamais poderia. O medo do desconhecido havia sido substituído por uma curiosidade tranquila e profunda. Ao alcançarem o cume de uma colina, a serra se abriu diante deles em uma paisagem de picos e vales que ele nunca vira. O vento que antes gritava, agora sussurrava promessas. Opala parou e deu uma cabeçada gentil na mão de Léo, direcionando seu olhar para um caminho distante que brilhava sobre o sol da manhã. Não era um retorno ao mundo dos homens, nem uma fuga mais profunda para o deserto branco. Era algo diferente, um terceiro caminho. A solidão havia sido um inverno longo, mas a compaixão era a primeira luz da primavera, e Léo se perguntou que outras maravilhas floresceriam sob seu calor.